Olá! O objetivo desse trabalho é apresentar um dos métodos de análise multivariada de dados, no nosso caso, a análise fatorial confirmatória. Esse trabalho é da disciplina de Computação Aplicada à Engenharia de Produção 2, do curso de Engenharia de Produção do IFES Campus Cariacica. Ele será apresentado por mim, Lorena Palaoro, e pelo Matheus Gobi. Antes de dar início ao assunto de análise fatorial confirmatória, nós resolvemos trazer aqui para vocês um pouquinho sobre análise multivariada, para a gente se situar um pouquinho no assunto. Os estudos ao decorrer do tempo nos trouxeram a sensibilidade em reconhecer que fazer cálculos e análise de variáveis discriminando o impacto e correlação entre essas é muitas vezes inseguro e até mesmo incorreto. Vale ressaltar, que essa análise ela já era estudada antes do avanço tecnológico, porém só após o surgimento dos computadores que as técnicas multivariadas começaram a ser conhecidas e utilizadas. A análise multivariada consiste em um conjunto de métodos estatísticos utilizados em situações que várias variáveis são medidas simultaneamente em cada elemento amostral. E os métodos de análise de multivariadas são utilizados com o propósito de simplificar ou até mesmo facilitar a interpretação do fenômeno que está sendo estudado. São inúmeros os tipos de possibilidades de se analisar um conjunto de variáveis. E aí, desse modo, as técnicas multivariadas mais utilizadas são análise fatorial, regressão múltipla, regressão lógica e análise de comportamento. Vale ressaltar que cada uma delas possui sua própria característica. Porém, dependendo da necessidade, elas podem ser utilizadas em um mesmo estudo. A análise fatorial é um dos métodos de análise multivariada, como foi mostrado no slide anterior. Ela é uma técnica estatística exploratória. Ela também procura definir em um estudo com muitas variáveis, conjunto de variáveis altamente correlacionadas, que são conhecidos como fatores. Esses fatores têm o objetivo de resumir as diversas variáveis em um conjunto menor de dimensões, com uma perda mínima da informação. Bom, a análise fatorial, ela se divide em análise fatorial exploratória e análise fatorial confirmatória. Falando um pouquinho da análise exploratória, ela é capaz de tornar mais simples um estudo complexo, ou seja, ela também é capaz de reduzir um grande número de variáveis correlacionadas em fatores com baixa correlação entre si. Ela também estabelece a correlação das variáveis observáveis e as organiza em fatores, que por si só são variáveis não observáveis. E a confirmatória, que nós vamos dar mais ênfase posteriormente. Nós resolvemos trazer aqui para vocês um exemplo prático sobre análise fatorial exploratória. Nós trouxemos um exemplo de um mercado. Bom, o dono de um mercadinho queria saber por que os seus clientes não retornavam mais no seu estabelecimento. Ou seja, eu ia apenas uma vez e depois não voltavam, preferia comprar na concorrência. E aí, para isso, ele realizou uma pesquisa qualitativa. E nessa pesquisa constou inúmeras reclamações, dentre elas atendimento de mau humor, aspecto das verduras, produtos que estão chegando quase no prazo de validade, forma de pagamento disponíveis, entre outras reclamações. No fim da pesquisa, ele descobriu que haviam mais de 50 tipos de reclamações diferentes. E aí ele não conseguia analisar uma por uma para saber qual que influencia mais na sua perda de vendas. E aí, logo após de aplicar um questionário medindo a satisfação dos clientes em relação aos mais de 50 tipos de reclamação, ele utilizou a análise fatorial. E aí ele verificou que havia correlação entre essas reclamações, como, por exemplo, a simpatia dos funcionários, a rapidez no atendimento, cortesia dos funcionários, se aplicava no fator de atendimento. Pintura do mercado, limpeza das instalações, etc., no fator de estrutura física. Marcas e produtos disponíveis, preço dos produtos, etc., se aplicavam no fator do valor recebido. E aí, dessa forma, o dono do mercado pôde nomear cada grupo de variáveis e, assim, compreender quais os principais fatores que influenciam nas vendas do seu mercado, entender quais são os seus pontos fortes e onde precisa melhorar.
Bom, depois de falar um pouquinho sobre análise multivariada, agora a gente vai entrar no tema do nosso trabalho, que é a análise fatorial confirmatória, também conhecido como AFC. Ela é um método de análise de dados que pertence à família das técnicas de modelagem de equações estruturais. Essa técnica, permite a verificação de ajustes entre os dados observados e o modelo hipotetizado a priori, o qual é baseado na teoria que especifica as relações casuais hipotéticas entre os fatores latentes, que são as variáveis não observáveis, e suas variáveis indicadoras, que são aquelas observáveis. Segundo o Mann, 2006, os modelos de equações estruturais, SEM, permitem que um conjunto de relações entre uma ou mais variáveis indicadoras e uma ou mais variáveis latentes possam ser descritas por variáveis contínuas e ou discretas. Bom, o modelo de equações estruturais, ele também engloba como modelos casuais, análise casual, modelagem de equações simultâneas, análise de estruturas de covariâncias, análise de caminhos ou a análise fatorial confirmatória, conhecida também como AFC, que é o tema do nosso trabalho. Segundo o Mann, o primeiro passo para estimar um modelo de análise fatorial confirmatória é a especificação do modelo, e aí esse estágio consiste em, primeiro, declarar a hipótese a ser testada, identificar estatisticamente o modelo e, por último, avaliar os pressupostos subjacentes ao modelo. A análise fatorial confirmatória tem se tornado uma das técnicas estatísticas mais comumente usada na pesquisa aplicada. Isso porque essa análise é adequada a vários tipos de questões, as quais são comuns aos pesquisadores nessa área. E aí, segundo Brown, os 3 usos mais importantes da análise fatorial confirmatória são os seguintes. O primeiro, a avaliação psicométrica de instrumento de medida. Essa análise é muito utilizada neste caso porque ela verifica o número de dimensões subjacentes, que são os fatores do instrumento, e o padrão de relações entre os itens e os fatores, que são as cargas fatoriais. Em segundo, a gente tem a validação de construtores. Nesse caso, construtores é um conceito teórico. Por exemplo, na psicologia clínica ou na psiquiatria, doenças mentais, depressão ou esquizofrenia são considerados construtores. E aí, a análise é utilizada nesse ramo porque pode fornecer evidência da validade convergente ou discriminante dos construtores teóricos. E por fim, a gente tem o Methods Effects, que são os efeitos de métodos. Eles estão presentes em instrumentos de medidas que contêm alguma combinação de resposta em sentido contrário para algum item. A análise fatorial confirmatória, como exposto anteriormente, como eu venho mostrando aqui para vocês, é uma técnica que pertence aos modelos de equações estruturais. E para permitir ao pesquisador hipotetizar o conjunto de relações do modelo, é usado o que se conhece por diagrama de caminho. Esses diagramas são úteis para clarificar as ideias em relação às relações entre as variáveis. Bom, é muito comum mostrar um modelo fatorial confirmatório através de um diagrama de caminho, como vocês podem observar abaixo, onde os quadrados representam as variáveis observadas e os círculos representam as variáveis latentes. As variáveis latentes, elas podem ser classificadas em exógenas ou endógenas. Uma variável exógena é uma variável que não é causada por uma ou mais variáveis do modelo. Já uma variável endógena é causada por uma ou mais variáveis do modelo, ou seja, outras variáveis na solução exercem efeitos diretos sobre a variável. Assim, as variáveis exógenas, elas podem ser vistas como sinônimo de variáveis preditórias, e as variáveis endógenas, elas podem ser vistas como equivalentes às variáveis dependentes. Os modelos de análise fatorial confirmatória são tipicamente considerados como tendo variáveis exógenas, mas acontecem casos, tem modelos que apresentam as variáveis mais complexas, de ordem mais alta. E aí, com isso, muitas variáveis latentes são consideradas endógenas. A figura abaixo, como vocês podem observar, ela possui 2 variáveis latentes,
que são representadas pelos círculos, e que são manifestadas pelas variáveis observadas x1 a x6, que são representadas pelos quadrados. Setas unidirecionais são usadas para definir a relação de causa entre duas variáveis. Já as setas bidirecionais representam a covariância entre duas variáveis latentes. As cargas fatoriais são representadas por esse símbolo aqui, que é o lambda. Por exemplo, lambda 3, 1 é o efeito da variável latente 1 sobre a variável observada 3. Os círculos, que são etiquetados por esse símbolo aqui, eles representam os fatores únicos, pois eles são afetados somente por uma única variável observada e incorporam toda a variância em cada x, tal como a medida de erro que não é capturada pelos fatores comuns. O modelo de análise fatorial confirmatória ele pode ser resumido pela seguinte equação, onde x é o vetor de variáveis observadas, lambda é a matriz de cargas fatoriais conectadas às variáveis latentes a variáveis observadas. Esse sinalzinho aqui representa o vetor de fatores comuns e, por fim, esse representa o vetor de fatores únicos. Depois de explicar para vocês um pouquinho sobre a análise confirmatória, nada melhor que mostrar um exemplo na prática, para a gente fixar bastante esse aprendizado. E a gente trouxe um exemplo aqui para vocês. Pensem em uma médica que está realizando um estudo sobre deficiências de audição, dicção e leitura. Ela então estabelece alguns fatores que são relacionados com cada deficiência e os nomeia como capacidade de audição, capacidade de expressão e capacidade de aprendizado. Durante o estudo, ela procura agrupar as variáveis nesses fatores já existentes. Ou seja, na capacidade de audição, é aquele paciente que não escuta certas frequências, constantemente pede para que repitam alguma frase, não percebe de primeira quando é chamado, etc. Já na capacidade de expressão, é aquele paciente que não consegue falar em público, gagueja, não consegue pronunciar alguns fonemas, etc. E por fim, a capacidade de aprendizado é o paciente que lê devagar, não realiza interpretação de texto de forma satisfatória, entre outros. Dessa forma, há uma suspeita de que cada uma dessas variáveis tem uma relação com seus respectivos conceitos gerais, os fatores. Então, é realizada a análise fatorial confirmatória, para se ter certeza e prosseguir os estudos. Vamos mostrar agora como efetuar uma análise fatorial confirmatória usando o software Stata, versão 13.0, em uma base de dados pegando Kaggle, é a mesma do primeiro trabalho, que seria fatores que afetaram a colocação dos alunos em um campus. Para isso eu vou usar as ferramentas de modelagem por equação estrutural, Statistics, SEM, e vou criar um diagrama de caminhos. Deixa eu ajustar. E aqui eu vou nomear minha variável latente, que a gente quer descobrir. Vou chamar de fator S, porque as variáveis indicadoras que eu vou escolher são relacionadas a porcentagem de ensino secundário completado dos alunos. E aqui aparece o diagrama de caminhos do primeiro fator. Criar o segundo fator, underline, fator D. D de degree, que seria o grau de especialização, de formação da especialização de cada um. Degree. E MBA, que seria uma experiência em área administrativa e gerencial, como se fosse uma especialização nessa área, chamado Master in Business Administration. Se cria o segundo fator.
Vou usar essa seta de duas cabeças aqui para fazer a associação entre os fatores. Essas variáveis aqui criadas automaticamente são um erro associado a cada variável em relação ao seu fator. Agora é só rodar a estimatória. Eu vou usar o método do Maximum Likelihood, que seria o máximo de probabilidade. Eu vou botar para ter como relatório os coeficientes e valores padronizados aqui para poder explicar melhor. Alguns números aqui relacionados ao erro não conseguem ser vistos, mas aparece aqui nessa tabela do relatório. E esses números aqui que apareceram são a carga fatorial, que seria o coeficiente de variação da variável no fator específico. Foi comentado anteriormente. Agora olhando aqui, os mesmos valores que apareceram aqui no diagrama de caminhos vão aparecer aqui nessa tabelinha. O método usado foi o Maximum Likelihood, que seria o máximo de probabilidade, e esse aqui seria o relatório da estimativa. Os coeficientes aqui seriam os coeficientes padronizados aqui para usar como fator, como carga fatorial, na verdade. Quanto maior esse número, melhor. No caso, maior que 0,7 já é considerado aqui uma boa carga fatorial, uma boa relação com a variável latente. Continuando aqui, essas seriam as variáveis do erro, o que segue aqui embaixo dessa coluna de coeficiente, onde está var é ponto, isso aqui seria o erro. Um erro abaixo de 0,5 é aceitável, então as mesmas variáveis aqui que tem um alto fator carga fatorial também tem um baixo erro associado a elas. Outro dado a ser analisado é o COV dos fatores, seria a covariância entre eles. Uma covariância próxima de 1 é bom, isso aqui é 0,92, então isso mostra que os fatores eles se correlacionam. Isso mostra, na verdade, que esses fatores do grau de especialização e de ensino secundário básico se influenciam mais. E para finalizar, eu vou fazer o teste Goodness of Fit, ou bondade do ajuste, que seria uma ferramenta para saber se o modelo estatístico se encaixa nesse conjunto de observações, para saber se as variáveis e o conjunto se encaixam, se faz sentido. Eu vou aqui em 100, Goodness of Fit e Overall Goodness of Fit. Eu escolho todos os tipos de teste, porque aí eu escolho o que eu quiser. Existem alguns tipos de teste da bondade do ajuste e um dos valores aqui que eu vou usar é o RMSE, que seria Root Mean Squared Error of Approximation. Na verdade, quanto menor esse número, melhor é a correlação dos dados, melhor a bondade do ajuste. E o número é 0.000. Ele é tão pequeno que ele acaba sendo bem menor do que 0.05, mostrando uma alta correlação, uma alta bondade do ajuste. Existem outros valores aqui também que podem ser usados como referência, mas o que eu escolhi foi esse. O de cima, o Likelihood Ratio, que seria a proporção da probabilidade, é dito que em modelos com muita base de dados, com muitas observações e muitas variáveis, pode não ser o melhor método para usar como um valor de fit statistic. Provando aqui a bondade do ajuste, finalizo o exemplo
que foi dado aqui usando as variáveis. Obrigado aí pela atenção. E essas são as referências desse segundo trabalho.